Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de abril de 2021, são 8 horas da manhã. No UOL, novato no STF, Nunes Marques ainda não tem amigos na corte. Tímida com o Brasil, comunidade internacional se mobiliza para socorrer a Índia. Ministério da Educação e Cultura deve seguir visão educacional de Bolsonaro, diz ministro terrivelmente evangélico. Covid, estudo do IPEA liga mortes da segunda onda à demora em adotar restrições como o lockdown. Brasil já tem mais mortes por Covid-19 em 4 meses de 2021 do que em 2020 inteirinho. Anvisa deve decidir nesta segunda sobre importação da vacina Sputnik V, diz a CNN. Na época, no auge da pandemia, pacientes indianos continuam a ser tratados com hidroxicloroquina. Diretor do Instituto Médico Indiano afirma que outros remédios sem eficácia comprovada ainda são administrados para tratar o coronavírus. Correio Brasiliense. Bolsonaro aposta na vacinação para melhorar a popularidade. Com o aumento da crise econômica e estabilização alta dos casos fatais de Covid-19, a avaliação é de que Bolsonaro aposta no avanço da vacinação para recuperar popularidade perdida. CPI da Covid se reúne amanhã com disputa pelo comando. Planalto tenta interferir na primeira reunião da CPI da pandemia. Congresso vai tirar a Lei de Segurança Nacional de cena. Câmara deve votar em 4 de maio o texto que modifica a Lei de Segurança Nacional, uma herança dos anos de chumbo. No entanto, parlamentares temem que a nova proposta possa reprimir ainda mais as manifestações de rua. Com Black Lives Matter e asiáticos, Oscar adere à representatividade. Resultado de uma longa briga na indústria, a Academia de Hollywood se adequou aos novos tempos, dando espaço para mais vozes. Ainda na Veja, antes prestigiado e com agenda disputada, General Heleno submergiu no Planalto, calou o bico. Ainda na Veja, nosso objetivo é vender remédios baratos, diz o CEO da Clever Leaves, que aposta na certificação farmacêutica de insumos à base de cannabis. No Globo, maior montadora privada da China quer abrir fábrica de carros elétricos no sudeste brasileiro. Ainda no Globo, é grande o lobby empresarial para Bolsonaro vetar projeto que multa empresas que praticarem discriminação salarial contra mulheres. O desafio de João Santana é de criar um discurso para Ciro que não se volte contra si próprio. Brasil deve perder 2 milhões de doses da Sputnik V que chegariam em abril. Brasil está prestes a perder cerca de 2 milhões de doses da vacina Sputnik previstas para serem exportadas para o Brasil por conta da burocracia da Anvisa. Gilmar Mendes, prestes a decidir se estende parcialidade de Moro a outras acusações contra Lula. Relator dos demais pedidos sobre a parcialidade de Sérgio Moro na Lava Jato, o ministro do STF, Gilmar Mendes, vai avaliar nos próximos meses se estenderá a suspeição do ex-juiz a outros processos que miram Lula. Cortes no orçamento podem render a Bolsonaro nova briga com o Congresso. A tesourada que o Ministério da Economia deu no orçamento de 2021 não encerra o impasse com o Congresso. Brasileiros vão perder bolsas de ciências sociais nos Estados Unidos. O famoso programa de bolsas de estudo Fulbright,
que apoia financeiramente alunos de 160 países que estudam nos Estados Unidos, resolveu cancelar suas bolsas só para brasileiros. Corrida espacial. Sonda interestelar pretende viajar a uma distância equivalente a 1000 vezes a que separa o Sol e a Terra em uma missão de 50 anos. Delegado que perdeu o comando da Polícia Federal no Amazonas após atribuir crimes a Ricardo Salles ganha apoio de colegas por coragem e atitude, diz o Estadão. Casa Civil faz lista de 23 acusações ao governo que podem surgir na CPI da Covid. Polêmicas turbinam Salles nas redes sociais. Dado relevante para quem ainda não entendeu como opera a rede bolsonarista de fustigar ou de turbinar reputações. As expectativas em torno da cúpula dos líderes sobre o clima, o Fica Salles, o Fora Salles e a polêmica com a cantora Anitta impulsionaram Ricardo Salles. Entre os ministros de Bolsonaro, ele está no topo do índice de popularidade digital. Suspeitos de serem fantasmas, ex-assessores de Bolsonaro receberam R$165 mil em auxílios. Deputados querem que a PGR apure dossiês sobre servidores da Secretaria da Cultura de Bolsonaro. O pedido consta em ofício protocolado na sexta e assinado por parlamentares da oposição. Ainda na Folha, bancada evangélica popular lança observatório para monitorar segmento nos 3 poderes. Explosão de casos e falta de oxigênio levam saúde da Índia ao colapso. País bate novo recorde diário de infecções por Covid. Volta de Lula e xadrez de Dória congestionam quadro de candidaturas ao governo de São Paulo. Ao menos 12 nomes estão envolvidos nas conversas, incluindo Haddad, Boulos e aliados de Bolsonaro. Entenda como a CPI da Covid pode contribuir para responsabilizar Bolsonaro por falas e posturas na pandemia. Bolsonaro acirra discurso e senadores veem tentativa de insuflar base às vésperas da CPI da Covid. Ministério da Justiça se recusa a ceder delegado da PF para a presidência do metrô da gestão Dória. Governo do Maranhão pede que operadoras liberem o WhatsApp para celulares pré-pagos sem crédito por 6 meses. Criticada por compra de novela da Record, EBC diz que a audiência subiu 25% com os 10 mandamentos, que consumiu 40% do orçamento da EBC. Criticada por compra de novela Record, a EBC tenta justificar. Aras diz a Toffoli que a ação dos governos da Bahia e do Maranhão contra Bolsonaro não devem prosperar no STF. Com família de líder de Bolsonaro na mira, superintendência da PF em Pernambuco vira foco de tensão. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.